Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse hangout, nessa live da imersão, hoje com um tema muito interessante, muito polêmico, tem causado grandes discussões nas redes sociais, nos encontros entre os profissionais, também nas listas e nos grupos de WhatsApp, aí coordenados pelo grande Helder, e a gente tem hoje aqui a honra de ter conosco. Bom, na verdade, eu estou apresentando um grande amigo meu de grande tempo, de longa data, parceiro de congresso, parceiro de projetos, né, aqui em Santa Catarina, projeto dentro da SBAC Nacional, um grande professor, atuante tanto na área acadêmica quanto na área técnica, dentro do laboratório, professor Caio Córdova, meu xará, meu amigo, que hoje vai falar um pouco com a gente aqui a respeito dessa problemática do jejum, do perfil lipídico e alguns outros assuntos que, porventura, os colegas quiserem fazer alguma pergunta, também estaremos à disposição. Caio Córdova, meu amigo, professor Caio, boa noite. Como é que tá por aí? Como é que tá Blumenau? Quente, frio? Como é que tá aí? Boa noite, Caio Sovino. Prazer estar aqui presente, colaborando contigo nesse projeto fantástico aqui do Imersão, do seu trabalho todo. Blumenau está mais ou menos tranquilo, terminando o verão, terminando o grosso do verão, agora o calorzão se afastando um pouco, já está ficando mais interessante o tempo, mais gostosinho, mais tranquilo. Joia, tranquilão, então. Caio, nós já estamos aí com bastante gente assistindo, estamos com 23 colegas online aqui no nosso canal Imersão TV, e eu já vou entrar no assunto, porque deve estar todo mundo muito ansioso em casa, e eu quero já te fazer uma pergunta bastante direta para a gente começar, que é o seguinte: qual é efetivamente, na tua opinião, a importância desse consenso e de se definir a respeito do jejum e do perfil lipídico? É interessante que haja esse debate mesmo, né? E creio que o importante, talvez a gente possa tirar daqui hoje algumas conclusões, né, a respeito desse consenso que foi colocado sobre o jejum para o perfil lipídico, é realmente fazer uma avaliação um tanto mais crítica do que de benefícios, eventualmente, esse consenso traz, ou então essa ausência de jejum para o perfil lipídico traz em relação aos eventuais riscos mesmo, né? Aos riscos para o paciente, aos riscos para o laboratório, né? Eu creio que isso não ficou muito claro nesse debate ainda, né? E talvez, eventualmente, os canais que a gente tem disponível, ou que as sociedades científicas, de maneira geral, têm disponíveis para isso, eles não permitem, nesse primeiro momento, talvez, esse debate muito crítico, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro, né? O que se ganha, realmente, em relação aos eventuais riscos. Eu pretendo discutir um pouquinho isso com vocês a esse respeito, né? Então, posso colocar já, Caio, meu xará? Então, eu só queria te avisar que você está sem imagem, tá, Caio? Tá só a tua foto aqui. Você está muito bonitinho com esse chapéu aí, tu até achei bonito, tá legal. Um bonezinho aí, estilo inverno lagiano. Agora deu um tilt na minha câmera aqui. Desabilitando a tua câmera. Mas o pessoal te ouvir mais do que te ver, mais te ouvir, né? Já que o teu conhecimento nesse momento. Porque eu quero explicar para as pessoas, para o pessoal que está em casa, para os colegas que estão aí acompanhando a gente, do porquê desse convite, do porquê o Caio Córdova. Bom, o Caio é o profissional que, pelo Córdova e Córdova, você e seu pai, né, Caio? Isso, exatamente. Tá. O Caio, ele publicou junto com o pai dele, que também é bioquímico, também super respeitado aqui no estado, o artigo mais importante do nosso setor no Brasil a respeito desse tema, que foi, inclusive, aí se o Caio quiser me corrigir, me corrija, mas citado pelo autor do principal artigo no mundo hoje, que discute a questão do jejum e perfil lipídico, né? Então, é um artigo que foi citado pelo principal pesquisador, hoje talvez pela publicação de maior peso na comunidade científica internacional a respeito da questão do perfil lipídico. Então, por isso esse convite, e claro, teria convidado o Caio por outros motivos também, porque eu conheço a capacidade dele
e o conhecimento dele há muitos anos. Mas, enfim, esse foi o objetivo principal desse convite, né? E a gente parte da seguinte premissa de que houve a formação de um grupo, né, coordenado, pelo que eu entendi, pelas sociedades científicas, principalmente a SBPC, a SBAC e a Sociedade Brasileira de Cardiologia. É isso, Caio? Exato. Uhum. E formaram um grupo que acabou publicando uma espécie de um consenso que agora está sendo divulgado, inclusive pela mídia leiga. E aí a segunda pergunta, na verdade, que quero fazer para o Caio. Caio, até que ponto essa imprensa leiga tem nos atrapalhado no sentido de orientação do paciente, a quem eles devem ouvir, como está essa situação, você na tua experiência, e aí eu também já abro para o pessoal que está em casa e quiser opinar aqui no nosso chat, também sobre a sua experiência em relação aos problemas que essas informações que têm sido jogadas na imprensa leiga, se está atrapalhando ou não e até que ponto está atrapalhando. Esse realmente é um desafio bastante grande, e creio que as sociedades científicas, a princípio, têm um papel primordial em esclarecer a população através da mídia e evitar conclusões equivocadas através da mídia, né, com base em evidência científica mesmo, né? Só antes de continuar, peço desculpas pela ausência do meu vídeo, a câmera estava funcionando direitinho até um minutinho atrás. Pelo menos vocês conseguem ver uma foto mais bonita do que eu sou na realidade, né? Então fica um pouquinho melhor, talvez. A gente estava conversando em off e estava funcionando, né? Exato, né? Não sei, fiquei tentando arrumar aqui, ainda não consegui. Mas, enfim, em relação a essa questão da mídia, né, sem querer... Alô? Alô, Caio? Tá me ouvindo agora? Opa, agora estou, tranquilo. Você acha que desativou alguma coisa aqui. Desculpa. Então, sem querer levantar alguma suspeita, mas no mínimo, não é difícil, digamos assim, corporações induzirem a grande mídia a conclusões equivocadas, né? Então, justamente, eventualmente, com base em interesses financeiros ou interesses organizacionais que sejam, né? Então, é extremamente importante que as sociedades científicas elas venham a público mesmo, né? Busquem, às vezes isso é um pouco difícil, eu entendo, né? Mas que busquem espaço na mídia para que as conclusões científicas adequadas sejam colocadas para a população, né? Com base científica mesmo, até porque a gente está observando com esse processo do perfil lipídico de que, talvez por interesse ou por falta de informação mesmo, a população pode até ser induzida de que a necessidade de jejum é uma atitude equivocada dos laboratórios. É uma atitude, eventualmente, que não tem base científica, quando é o contrário, na verdade, né? Toda a história do laboratório clínico é baseada em valores de referência que foram obtidos pela manhã cedo, às 8 horas da manhã, coletando essas amostras em jejum, né? Então, realmente, as sociedades científicas têm que buscar esse espaço na mídia, ativamente, proativamente, né, para que a população seja esclarecida da melhor forma possível. Certo, tranquilo, é isso aí. Agora, nós temos também a problema... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, estou. Uhum. Certo. Nós temos também a problemática da questão interna dos laboratórios, né? Uma coisa que me intriga é o seguinte, até a gente estava discutindo esses dias a respeito dessa questão do jejum, que quando você... todo e qualquer teste de laboratório, isso é uma coisa que a gente aprende muito cedo, lá na nossa graduação ainda, todo e qualquer teste de laboratório, ele é diretamente dependente de uma comparação. A gente não consegue testar nada em laboratório sem comparar com algo, né? Principalmente os ensaios, né, Caio? A gente precisa de uma referência, de um padrão, onde a gente possa, inclusive, dizer para nós mesmos, quando estamos interpretando nossos resultados, se aquilo que a gente acabou de encontrar como resultado do exame, ele está próximo da verdade ou não, né? E aí entra aí os controles de qualidade interna e externa, aquele monte de coisa, aqueles conceitos todos que a gente conhece, de precisão, exatidão, etc. Mas, fundamentalmente,
Se você retira um padrão, uma referência de um exame, ou seja, no momento que você tira o jejum de um teste que a princípio necessite do jejum para ser padronizado, ou seja, um exame que sofra influência da alimentação no seu resultado, que é o caso do perfil lipídico, né? Então, quando você tira esse padrão, você automaticamente não deveria jogar fora os valores de referência? Exato, essa é uma problemática importante, né? Na verdade, a gente, digamos, por sorte, né, a sociedade tem evoluído um pouco e evoluiu bastante na questão científica também, de forma que a gente conseguiu desenvolver estudos que pudessem estabelecer melhor esses valores de referência e até estabelecer com um pouquinho mais de certeza essa questão da necessidade ou não de jejum, né? Por exemplo, o estudo de Friedewald, por exemplo, que determinou a equação mais famosa para determinar o valor de LDL, para estimar o valor de LDL, ele foi feito com um pouco mais de 400 indivíduos, né? E hoje a gente tem estudos populacionais grandes que permitem avaliar o comportamento desses marcadores de forma estatística em milhares de pessoas, às vezes muito mais até do que 100 mil, chegando a 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas, né? Então, essa é uma questão interessante dessa discussão do jejum lipídico em relação ao risco cardiovascular. Por exemplo, se determinou isso, o consenso tem razão nesse aspecto, né? O que ele traz de ganho, então, de verdade? Isso já estava sendo determinado, estudado, na verdade, há alguns poucos anos, que, de fato, para colesterol total e para HDL, né, isso foi um achado que na verdade não espantou muito, né? A ausência de jejum não altera significativamente os valores encontrados em um indivíduo, em um mesmo indivíduo, né? Não quer dizer que não seja diferente. Não, na verdade não é igual, não que não haja diferença, há diferença, né? Essa diferença costuma ser ao redor de 10% mais ou menos, para colesterol total e para HDL. Em alguns indivíduos pode chegar até 20%, mas na média 10%. Então, o indivíduo que tem 200 de colesterol em jejum, ele vai ter 220 após uma refeição, por exemplo, né? Alguns têm mais, alguns essa diferença chega a 240, por exemplo. Mas o que foi interessante nesse aspecto é que se observou realmente que para esses marcadores de risco cardiovascular, então para colesterol total e HDL, análise desses valores, então, sem jejum, de fato permite também, né, permite a avaliação do risco cardiovascular de uma forma similar, né, não é igual, porque os valores são um pouco diferentes, mas de uma forma similar do que se essa amostra fosse realmente determinada em jejum. Né, então, isso é um ganho importante, né, e nesse aspecto, o consenso brasileiro, que foi formado basicamente, né, seguindo as diretrizes do consenso conjunto europeu, né, que foi divulgado no finalzinho de 2016, de fato tem razão. Né? O único aspecto é que para nem todos os analíticos isso é verdade. Né? Então, para triglicerídeos isso não é verdade. Para outros analíticos bioquímicos relacionados ao metabolismo, isso também não é verdade. Né? Então, o que, a meu ver, esse consenso, ele digamos assim, ele se precipitou um pouquinho, foi na questão, por exemplo, na determinação do LDL. Né? Porque a maioria dos laboratórios a gente sabe que acaba fazendo a estimativa do LDL pela equação de Friedewald, né? E a equação de Friedewald depende dos valores de triglicerídeos, né? E os triglicerídeos a gente sabe que eles vão aumentando gradativamente ao longo do dia. No final do dia eles ficam mais altos, né? Após a refeição ficam mais altos também, né? E à medida que o triglicerídeo aumenta, isso tende a causar um erro de cálculo, né? Digamos um desvio, né, nesse cálculo, falsamente diminuindo os valores de LDL, né? Então os valores de LDL, se eu usar a equação de Friedewald, que depende da LDL, né? Então, nesse consenso brasileiro, acabou sendo recomendado essa equação de Martin, né? Que aí eu digo que talvez tenha sido, então, o aspecto um pouco precipitado do consenso. Não que ela não funcione, mas a gente não sabe se ela funciona no Brasil, por exemplo, né? Então, esse é um aspecto da má ciência, né? Que tem sido, na verdade, conduzida desde há muito tempo em relação ao LDL, como o LDL, ou colesterol total, como um marcador de risco cardiovascular. É um continuismo da má ciência em relação à avaliação desses marcadores de risco.
Né? Então, até pode ser que a equação de Martin funcione na população brasileira. Tudo bem, pode ser que funcione, mas a gente precisa primeiro avaliar isso. Né? Os resultados de LDL obtidos pela equação de Martin precisam ser avaliados na população brasileira para que ela possa ser referenciada e ser recomendada. Né? Então, o famoso validar, né? Exatamente. Validar as coisas, né? Ficar pegando o modelo europeu, modelo daqui, modelo de lá, e a gente esquece o principal, que é ver se há realmente uma correlação entre a nossa realidade e a realidade dos outros. Né? Exatamente. Óbvio, né? E até tem um complicador, né, dessa relação de triglicerídeo com colesterol e com LDL, é que, na verdade, isso os estudos maiores têm mostrado, os gráficos são fáceis de se ver, valores de triglicerídeo, na verdade, não correlacionam com colesterol total, e não correlacionam com LDL, né? Então, Friedel encontrou essa forma, na verdade, usando o triglicerídeo para estimar o valor do VLDL, na verdade, né? Para tentar, então, chegar naquilo que ele não conseguia medir, que era o valor do LDL, né? E, desde então, vários pesquisadores têm insistido nessa questão de levar o triglicerídeo em conta para estimar o LDL, quando, na verdade, não tem correlação, né? Então, o que a gente observa na forma de Martin é que ele faz um malabarismo matemático para incluir, então, diferentes níveis possíveis de triglicerídeos para conseguir ter uma estimativa do LDL. Pode ser que seja interessante, né? Mas a gente precisa estudar melhor essa equação, também é uma equação nova, né? Bastante nova, e precisa ver se ela se comporta de maneira igual em diferentes populações, com diferentes hábitos alimentares, incluindo fatores de confusão também, como diabetes mellitus, doença renal, doença hepática, doença na tireoide, por exemplo, várias outras doenças metabólicas em populações diferentes, que a gente sabe que, por exemplo, na forma de Friedel afetam o resultado, né? Então, acho que esse aspecto da precipitação, né, foi um pouquinho delicado nesse consenso, então, né? Então, resumindo, colesterol sem jejum, colesterol total sem jejum e HDL sem jejum, sim, de fato, eles também são marcadores interessantes para avaliação do risco cardiovascular, né? Mas o que, afinal, então, fazer o exame sem jejum traz de ganho? Né? Inclusive, na verdade, no artigo desse consenso mesmo, europeu de 2016, que recomenda não utilizar jejum, o que os autores relatam como vantagem, isso é muito curioso, né? Basicamente, o que eles relatam, que seria mais confortável para o paciente, que o paciente não precisaria voltar depois para fazer uma coleta em jejum, uma vez que o médico solicite marcadores, né, lipídicos, por exemplo, de risco cardiovascular. Mas aí, nesse segundo ponto, um aspecto interessante, na Europa e nos Estados Unidos, a coleta de sangue não é feita no laboratório, via de regra, ela é feita nas clínicas e nos consultórios médicos. Os pacientes nem sabem o que é o laboratório e quem faz esse tipo de exame, né? Então, as clínicas, na verdade, queriam se livrar desse problema, do paciente voltar para a clínica para fazer uma coleta de uma amostra em jejum, né? Então, são vantagens, na verdade, que não são vantagens científicas, são vantagens de comodismo, né? Um outro aspecto seria que, eventualmente, os laboratórios que fazem esses exames, eles estariam sobrecarregados de manhã e precisariam se ocupar melhor à tarde. Então, veja que não é uma vantagem realmente em termos de qualidade de resultado para o paciente, né? E por último, os autores alegam ainda que haveria uma vantagem, mas isso é uma suposição deles, de que aumentaria a adesão do paciente se ele pudesse coletar, então, essa amostra sem jejum. Então, naquele primeiro momento da consulta, lembrando que isso é feito na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, a coleta do sangue é feita na consulta médica, né? É diferente da realidade brasileira. E se ele pudesse já coletar essa amostra de sangue, então, e eventualmente ter um resultado de colesterol e HDL, ou suas variações, como não HDL, que pudesse indicar um risco cardiovascular, os autores supõem que isso aumentaria a adesão do paciente ao tratamento. Mas isso é só uma suposição. É o único argumento mais ou menos científico que eles levantam, mas que precisa ser medido, né? Então a gente não sabe, isso vai aumentar a adesão do paciente, vai diminuir, vai aumentar o uso de medicamento, ou não vai ter efeito nenhum, né? Então, fazendo um parênteses, isso aconteceu com diabetes mellitus, isso foi bastante interessante, à medida diabetes mellitus também, mas principalmente com a função
com a função renal, por exemplo, à medida que os laboratórios começaram a colocar a taxa de filtração glomerular estimada junto com os resultados de creatinina, isso aumentou a adesão do paciente ao serviço de saúde e a busca da atenção à sua saúde, né? Mas isso precisa ser medido se no caso dos lipídios vai realmente causar algum efeito importante na saúde que compense os eventuais efeitos danosos, né, nos demais exames laboratoriais, inclusive, que a gente pode até discutir em seguida, né? Quero apenas abrir um parentezinho aqui na tua fala e deixar um forte abraço aqui para uma figura ilustre que nos dignifica com a presença dele, Dr. Gerulino Lopes Aquino, ex-presidente da SBAC, grande figura, grande parasitologista e, acima de tudo, um dos maiores empresários do setor laboratorial desse país, está nos brindando com a sua presença hoje. Meu querido Gerulino, muito obrigado pela tua presença. Tenho certeza que está brilhantando aqui o nosso debate, né, Caião? Então, é verdade. Feliz com a presença grande doutor Gerulino. Muito feliz com a sua presença também. Obrigado por prestigiar nossa pequena conversa aqui. Isso aí. Caio, me diz uma coisa. No teu ponto de vista, que impacto direto pode causar, por exemplo, uma mudança nessa questão hoje, de repente, sem um critério bem definido, sem se validar esse teste, e a gente, de repente, a partir de amanhã, começa a utilizar essa nova regra? Que impactos, assim, vamos separar. Quais seriam os possíveis impactos negativos e quais seriam os impactos positivos? E se isso, na tua balança, pesaria para justificar o uso ou para justificar o não uso por enquanto? Eu diria que não seria ruim usar, mas desde que fosse feito de maneira adequada. Inclusive isso vai demandar um trabalho, um esforço muito grande por parte dos laboratórios para que esse procedimento seja feito de maneira adequada, né? Já vou tentar explicar em seguida. Aproveitando, agradecendo a presença do Dr. Gerulino, eu estava revendo, inclusive, esses dias, em 2014, ele e outros autores, alguns colegas brasileiros e outros italianos, já escreveram um artigo a esse respeito, repercutindo, já prevendo essa possibilidade de a realização de exames lipídicos sem jejum, né? Um artigo muito bem escrito com a participação do nosso colega, o Gabriel Lima Oliveira também, já mostrando que realmente, aparentemente, os interesses que haviam por trás dessas regulamentações, e como eu falei, o que os autores do consenso europeu justificam como eventuais vantagens são não muito científicas, né? Provavelmente muito mercadológicas e baseadas no achismo, né? Então, o que a gente teria de problemas? Primeiro, do ponto de vista dos demais exames laboratoriais, que não lipídios, inclusive dos próprios lipídios, né? Falando dos demais exames, inclusive esse era o ponto que o Dr. Gerulino abordou, junto com o Gabriel, já nesse artigo de 2014, inclusive ele... É uma pena que talvez ele tenha sido publicado só na língua inglesa e talvez muita gente não tenha tido acesso a ele, né? Mas então, isso se reflete principalmente então em relação a outros exames bioquímicos e hormônios, e não só esses, mas outros até como o próprio hemograma, a questão que tu estavas comentando no início sobre os valores de referência. Tá? Hoje já se sabe, na verdade, que alguns analitos, a interferência de uma alimentação não seria tão grande, mas na verdade, né, se considera ela talvez negligível, mas negligível seria na ordem de 3%, 4%, né, mas dependendo da condição clínica do indivíduo, né, ou a intenção da obtenção daquele resultado, 3 ou 4 ou 5% podem fora da faixa de valores de referência, né? E outros exames têm um impacto muito grande a presença de alguma alimentação, alguns exames que talvez a gente nem imaginaria, de repente, como o próprio hemograma, né? Então, se o médico pedir colesterol total, HDL, por exemplo, né, para um perfil lipídico sem jejum, e pedir o hemograma, esse hemograma já não é confiável, né? Coisas importantes, além dessa questão de valores de referência, e, na verdade, alguns a gente sabe que não se alterariam significativamente em jejum, mas então isso demandaria que os laboratórios eles estabelecessem nas suas rotinas, né, um sistema de flag, até de alarme para o atendente, para que o atendente fosse chamado a atenção realmente
para uma lista de exames que não poderiam ser realizados caso o paciente apareça no laboratório, então para coleta de uma amostra sem jejum, né? E a gente sabe que atendentes de laboratórios, né, são profissionais que a gente tem muita dificuldade de treinar. A gente treina, ele esquece, né? Daqui a pouquinho ele acaba aceitando aquele paciente, acaba incluindo o paciente com um exame que não deveria ter sido coletado naquele período sem jejum, por exemplo, né? Então, mesmo sabendo que alguns exames não interferem, a gente teria que fazer essa distinção muito clara e treinamento muito intenso dos profissionais. Alô, Caio? Você consegue me entender, Caio? Sim, acho que a minha sim, internet deu uma caidinha aqui. Um probleminha aqui. Outro aspecto, opa. Acabei saindo aqui, acabou caindo a minha conexão, mas eu já estou me auto-expulsando e ficando sozinho contigo de novo aqui. O terceiro aspecto importante, além da questão de jejum, não jejum, que isso demandaria então uma sistemática do laboratório então de treinamento e flag, né, dependendo do exame, muitos exames têm uma variação circadiana importante, né? Então esses pacientes que não, e essa é a intenção dos grandes laboratórios, né, digamos que fomentam esse aspecto de não haver jejum, esses pacientes que não precisassem de jejum, então provavelmente muitos deles viriam no período da tarde, por exemplo, né? E a gente sabe que muitos marcadores, e não só marcadores, outros parâmetros, têm resultados diferentes entre a manhã e a tarde, né? Então, da mesma forma, não só jejum, o laboratório teria que ter uma sistemática também de aviso, né, de flag, para que determinados tipos de exames não fossem idealmente coletados quando a pessoa vier, então, fora desse período da manhã. Né? Alguns exemplos rápidos, como hormônios, acontece isso muito, né? Como cortisol, por exemplo, ACTH, TSH também. TSH é um exame muito comum, né, de triagem de tireoide. Qualquer mal-estar que o indivíduo apresenta, um médico mais atento, no mínimo, vai pedir uma avaliação da tireoide, né? E avaliação juntamente do seu perfil lipídico, né? Além do conjunto da avaliação do risco cardiovascular. Então, o TSH, idealmente, não pode ser coletado de tarde, ele tem que ser coletado de manhã. Os valores de referência são para o período da manhã. Né? Então, essa é uma problemática bastante grande. Caramba, né, Caio? Acaba restringindo, exatamente, na verdade, essa situação de não usar o jejum a praticamente zero, né? Quer dizer, em que situações o laboratório vai efetivamente coletar um exame desse sem jejum? Quer dizer, exatamente. Na verdade, restringe... consultório, né? Na Europa, nos Estados Unidos, de coletar o exame na hora, fazer na hora. Lá é outra história, né? Agora aqui, onde a pessoa sai de casa, vai ao laboratório fazer a coleta, já com uma série de exames pré-orientados ali e tal, vai chegar no laboratório e vai fazer o jejum. Não tem como escapar muito disso, né? Exatamente. Restringiria principalmente, então, a esses exames, esses dois, na verdade, do perfil lipídico, que é o colesterol total e o HDL, basicamente, né? E só que, na verdade, poderia ter alguns exames que ele poderia fazer sem jejum, alguns exames que não tem grande variação circadiana, mas, em compensação, os exames que sofrem interferência também são em número muito grande, né? O que tornaria realmente muito provável que o paciente tivesse algum exame desse na requisição. Né? Quais os principais exames que realmente o jejum é importante? Então, realmente que são... onde o jejum vai impactar de maneira importante esses hormônios, como eu havia comentado, né? Cortisol, ACTH são principalmente esses importantes. Da questão bioquímica, principalmente aqueles que têm relação com o metabolismo, né? Por exemplo, cloreto, a própria glicose, obviamente, mas aí o paciente já conhece, sabe um pouquinho que glicose precisa de jejum, né? Cálcio, por exemplo, fosfato, potássio, esses seriam os principais metabólicos, né? Ferro, até o ferro não é muito mencionado, mas ferro altera também com a interferência da alimentação. Albumina também tem uma interferência importante, né, que seria mais significativa, e também outros exames importantes também como a urina, né? Então, parcial de urina também é um outro exame muito comum de um indivíduo apresentar, né? Mas se ele tiver
se ele tiver um parcial de urina junto e estiver nessa condição de não jejum ou pós uma alimentação mais alcalina, uma alimentação mais ácida, isso vai afetar também o seu exame de urina, né? Então, certo. A série de exames é razoável, né? Não é pequena. E além de outros exames que não são bioquímicos também, não menos evidentes. Inclusive, isso a gente está comentando só de alguns exames que se conhecem, né? Alguns exames de rotina maior que estão nesse momento de debate, né? E é bem possível que se essa sistemática de realizar exames sem jejum se fosse implantada, né, com uma intensidade maior, a gente iria descobrir interferência no número maior ainda de analitos. Né? Certo, entendi. Caio, vamos a algumas perguntas do pessoal aqui? Vamos lá? Sim, diga lá. Vamos lá, então. Aqui nós temos, a princípio, eu quero já te adiantar que temos recorde absoluto no nosso live hoje. Nesse momento, pasmem, 62 espectadores estão nos acompanhando aqui nesse assunto extremamente importante que é o jejum perfil glicídico, lipídico, e o Michel Matos vai fazer a primeira pergunta para o Caio aqui. Caio, na questão do colesterol total e do HDL, que foi citado, que a ausência de jejum não interfere tanto no resultado, o tipo de equipamento utilizado pode sofrer influência do não jejum? Acho que ficou claro. Essa é uma questão, sim, essa é uma questão interessante. Uhum. Eu até estou vendo aqui as perguntas, mas vai mexendo aí. Vai ficar mais fácil para você, eu lendo e você respondendo, né? Isso, tranquilo, até para todo mundo, de repente, acompanhar o assunto. Esse é um aspecto interessante, não deveria interferir no sentido analítico da calibração do teste. Né? Então, se todo mundo utilizar um calibrador de boa qualidade, é um calibrador cuja concentração foi determinada em relação a materiais de referência, né, for rastreável, e eu tiver um equipamento de boa qualidade com reagentes, né, de boa qualidade, isso não deve acontecer. Mas, recentemente, eu vi um estudo muito curioso, que, na verdade, os sistemas, principalmente os sistemas fechados, analíticos, por exemplo, imaginem 3 grandes fabricantes de reagentes de bioquímica e de imunologia, né, que vendem equipamentos grandes, né, os parâmetros de interferência que eles colocam, por exemplo, níveis de lipemia que são aceitáveis no sentido de não causar interferência, variam de equipamento para equipamento, no sentido de fabricante para fabricante, né? Então, alguns fabricantes dizem que a interferência é só a partir, por exemplo, de 1.000 miligramas por decilitro de triglicerídeo, outros 800, outros 2.000, e, curiosamente, esses valores, isso foi determinado, certo? Por um estudo que avaliou essa questão, isso foi determinado que muitos desses, na verdade, esses 3 principais, mesmo que vocês possam imaginar, eles colocam esses interferentes de forma arbitrária, muitas vezes. Na verdade, eles não determinaram, né, qual é a lipemia, qual o nível de lipemia tolerável no paciente que não interferiria na maioria dos exames, né, que a gente possa imaginar, tanto de bioquímica quanto de imunologia. Né? Então, de fato, a gente pode ter níveis de interferência numa amostra lipêmica, por exemplo, porque a pessoa está sem jejum, né, e essa amostra lipêmica está interferindo no seu teste, e você achar que não interfere, porque a bula diz que não interfere, mas aquela bula, eventualmente, pode estar colocando esses parâmetros para você de uma forma muito, muito, muito empírica, né? E pelo que eu tive notícia, esse trabalho de harmonização aí, de limites de interferência ainda não foi feito por esses grandes fabricantes. Esse é um aspecto muito interessante mesmo. Então, você pode achar que aquele grau de lipemia, não, tá, ok, é um pouquinho lipêmico só, e ele já pode estar interferindo no seu teste. Você sabe que a gente tem enfrentado essa problemática também na micro, né? Onde a gente tem essas recomendações europeias sendo seguidas, tentando ser seguidas por alguns laboratórios, e aí o fabricante vende o disco americano, ele usa o disco americano com ponto de corte europeu, aí vem fazer a leitura da resistente onde era sensível, da sensível onde seria resistente. É uma bagunça tremenda, e a gente precisa tomar muito cuidado sempre que for mudar qualquer coisa relacionada à referência, né, Caio?
Exatamente. Metodologias, padronizações de metodologias são essenciais. A bioquímica até que está razoavelmente avançada nesse aspecto, principalmente nos analitos, como a gente diz assim, nos analitos tipo A, que tem a estrutura química definida, né? Que a gente consegue desenhar a estrutura dele, como o colesterol, por exemplo, Certo, a glicose, né? Então, esses analitos já estão basicamente bem padronizados, mas mesmo assim, de vez em quando, alguém descobre um problema como esse que eu mencionei, né? Dos níveis de interferência de lipemia, por exemplo. Entendi. Ah, excelente. Isso realmente é... A questão de referência realmente é problemática, né? Bom, É vamos verdade. para mais uma pergunta aqui do pessoal. O Carlos Felipe diz o seguinte: Caio, você vai falar um pouco sobre a sua fórmula? Olha aí, ó, o pessoal querendo saber sobre a tua fórmula, Caio. Sim, posso falar. Obrigado. Ele está perguntando como foi esse estudo. Provavelmente como foi a tua experiência, baseado no quê? Dá uma resumida para a gente aí, como é que foi Sim, realizar esse estudo. essa equação, onde finalizou nessa equação depois, foi bastante interessante, porque eu acabei tendo a oportunidade por trabalhar no laboratório de rotina também, ao mesmo tempo atuar na universidade, né, como professor de bioquímica clínica, foi possível correlacionar os dois mundos, né, e o laboratório, na verdade, é uma fonte muito grande de pacientes, de dados, e basta a gente realmente ter olhos para trabalhar com isso. E eu tive a oportunidade de acabar levantando no laboratório um banco de dados de pacientes com perfil lipídico de mais de 10 mil indivíduos, né? E ali a gente tem todos os resultados possíveis que o indivíduo pode apresentar, tanto de colesterol quanto de triglicerídeo, né? Extremamente altos, extremamente baixos, né? E acabei, na verdade, no primeiro momento, o objetivo foi verificar qual era o desempenho da equação de Friedwald, né, mais conhecida, nesses extremos de valores, né? Então, extremos de colesterol, extremos de triglicerídeos, e como alguns já tinham levantado essa possibilidade meio que levemente, sugeriram essa possibilidade, a gente foi um dos primeiros a conseguir confirmar isso, e realmente a equação ela não se aplica, mesmo que eu considerar triglicerídeo menor que 400, por exemplo, em extremos de colesterol, o desempenho é muito ruim, né? Então, a partir daí, a gente começou a estudar essa população, e, na verdade, eu tive a colaboração também no estudo desses dados de um matemático português, então ele não é da área de laboratório, mas ele acabou me ajudando no olhar desses dados, né? E a gente começou a observar as correlações possíveis, né? Então, a gente realmente observou que triglicerídeo não tem relação nenhuma, praticamente, matematicamente isso não é relação. Não correlaciona triglicerídeo com colesterol. Triglicerídeo não correlaciona com LDL. Então, não há por que eu ter uma equação que tenha triglicerídeo no meio para eu estimar o valor de LDL, né? E aí a gente começou a trabalhar com algumas formas, inclusive alguns softwares que começam a desenhar equações, sejam equações de segundo grau, equações mais complexas, para avaliar as correlações possíveis, né? E a gente chegou, por incrível que pareça, né, esses sistemas de computação, na verdade são algoritmos de computador, nos sugeriram uma equação incrivelmente simples, talvez por isso que alguns tenham uma certa resistência até de acreditar que essa fórmula seja verdadeira, mas é incrivelmente simples, né? Na verdade, a gente observou que realmente o colesterol, o LDL, né, no final, para estimar o LDL, ele é uma função basicamente do colesterol total, do HDL, né? Só que multiplicado por um fator, essa é a diferença, né? Por exemplo, de eu estimar o não HDL, né? É que na nossa equação a gente viu que é uma equação de proporcional, na verdade, né? A gente tem que multiplicar por um fator de 0,75412, na verdade, é o número final, né? Seria, na verdade, 75%. É simples, simplíssimo, na verdade, né? Só que qual é a diferença disso, dessa multiplicação, desses 75% de percentagem para o resultado do conhecido então como não HDL. O não HDL ele é linear, né? Então o valor de não HDL, inclusive, é simplesmente isso, é subtrair o colesterol total do HDL, então ele vai se comportar, na verdade, de maneira sempre linear e não proporcional.
E a gente observou que essa relação ela é proporcional, ela não é linear, né? Ela precisa realmente ter esse fator de multiplicação de 0,75412, por exemplo, né? E que, incrivelmente, todos os testes estatísticos mostraram mesmo que estimar o LDL por essa multiplicação simples, né, de arredondando 75%, os resultados são extremamente correlacionáveis com os valores de LDL que a gente possa medir de maneira direta, por exemplo, né? Então, esse é o resumo da equação, né? E, inclusive, o último trabalho que eu pude escrever a esse respeito, ele está em vias de publicação, não foi publicado ainda. A gente conseguiu demonstrar que o valor de LDL obtido por essa nova equação, né? Então, de o colesterol total menos o HDL vezes 0,75, ele é um fator preditivo de morte por risco cardiovascular, pelo menos tão bom quanto a equação de Friedewald. E isso é um resultado muito bom, porque isso, na verdade, foi estudado numa população, e como toda população no mundo inteiro, essas populações, elas são manejadas, né? Quer dizer, a sua saúde é cuidada, ela vai tomar medicamento ou não vai tomar medicamento com base no valor de LDL obtido pela fórmula de Friedewald. Né? Então todo mundo usa a equação de Friedewald. E se a nossa equação ela é no mínimo tão boa quanto a equação de Friedewald para proteger a morte desses pacientes, ou para predizer a morte, melhor dizendo, né? Desses pacientes que são manejados com base na equação de Friedewald, isso é um ganho muito importante, sendo que o valor obtido por essa nova equação, ela apresenta um erro menor, né? Ela dá um erro menor significativamente do que o LDL estimado pela equação de Friedewald. Então, um valor mais preciso, um valor mais confiável para que o médico eventualmente institua tratamento com estatina ou não. Tá? Então, essa é a história um pouquinho dessa nova equação. Caio, a Ana Paula também perguntou sobre a tua fórmula, acho que já foi respondido, né? Uhum. E o Carlos está perguntando aqui, qual seria a recomendação hoje? Continuar com o jejum e deixar o não jejum a critério médico? Eu creio que o consenso, como eu tinha comentado no início, né, o consenso da forma como ele foi escrita, basicamente, ele é interessante, né, com exceção dessa questão do LDL que eu comentei. Né, usar a forma de Martin pode ser que seja bom, mas a gente não sabe ainda, né? A gente precisa ter essa avaliação. E como eu comentei, se o clínico ou mesmo o paciente, por alguma razão, ele vier para o laboratório para dosagem de colesterol total e HDL sem jejum, não há problema. A princípio não há problema, se for só isso. Né? Agora, se ele tiver algum outro exame na requisição, na verdade, então, essa ausência de jejum não agrega. Se ele tiver outros exames, né? Então isso não agrega. Se ele tiver outros exames, é melhor fazer com jejum, por causa dos valores de referência estabelecidos para todos esses exames que a gente tem, né? Talvez isso vá mudar no futuro, né? Talvez a gente vá ter no futuro valores de referência estabelecidos para todos os exames de bioquímica, digamos, sem jejum. Mas esse é uma outra problemática, porque, na verdade, fazer um exame sem jejum é diferente de fazer um exame pós-prandial, digamos assim, né? Porque o exame pós-prandial, ele pressupõe um tempo estabelecido, um tempo padronizado após a refeição. Né? E mesmo assim, a qualidade, a quantidade, a intensidade da refeição vai afetar o resultado, como a gente observa na glicose, por exemplo, na glicemia pós-prandial. Né? É uma problemática, Caio. É uma problemática. Então, fala para o paciente, você vai fazer o exame, ele come menos do que come normalmente, né? Exatamente. Isso não vai refletir. Que acaba afetando o resultado, né? Exatamente. Isso não reflete o estado metabólico diário normal desse indivíduo. Né? Exatamente. Mesmo ele estando sem jejum, uma vez que se decide fazer o exame, você já altera o comportamento dele, como você bem mencionou. O João Miranda está perguntando o seguinte para você. Está afirmando aqui. Olá, o principal objetivo de uso do lipidograma é acompanhar o risco cardiovascular, principalmente a nível de instalação ou evolução de doença vascular. Dessa forma, o valor sem jejum com alimentação habitual, aí vem a pergunta, não seria um preditor mais adequado para a real situação dos lipídios séricos? Isso é o que se achava, é uma pergunta interessante, isso é o que se achava até poucos anos atrás. Mas como eu comentei bem no início, realmente,
para esses dois parâmetros, mas veja, só para esses dois, certo? Para colesterol total e para HDL, né? Se eles foram feitos sem jejum, né? Realmente, como o valor não muda muito em relação ao resultado em jejum, o valor fica em cerca de 10 a 20% maior só, mas fica constantemente nessa faixa, entre 10 a 25, entre 10 a 20% maior, realmente ele também correlaciona bem com o risco cardiovascular, mesmo que a pessoa não esteja em jejum. Né? Mas aí eu gostaria de chamar a atenção para um outro aspecto. Isso já não se aplica muito, de novo, para o LDL, né? E aí que eu comento de novo, talvez que esse consenso tenha se precipitado um pouco, porque mesmo que o LDL seja determinado por qualquer forma, pode ser pela forma de Friedman, pela forma de Martin, dosado diretamente, pela fórmula de Córdova e Córdova, a forma brasileira que seja. Mais de um estudo tem mostrado que, na verdade, se a gente tiver o valor de LDL obtido sem jejum, ele não é um bom marcador de risco cardiovascular, pelo menos em mulheres. Então, em mulheres, o LDL tem que ser obtido em jejum, senão ele não tem valor para avaliação do risco cardiovascular. Então, ele só poderia ser utilizado, o LDL, sem jejum, como marcador de risco cardiovascular para homens, né? Aí a gente perde metade da população. Né? Na verdade, mais do que a metade é mulher, né? Então, o LDL sem jejum só se aplicaria para homens, né? Então, isso seria mais uma restrição de eventualmente eu ter uma medida de um LDL dosado ou estimado por qualquer forma sem jejum. Né? Tem uma outra figura que talvez eu acho que você conhece ele, eu acho, tá? O Matheus Fux. Sim, grande Matheus Fux. Matheus, nosso grande amigo, né? Matheus diz o seguinte, Caio, o que você acha do valor de referência adotado pelo consenso? Essa é a primeira parte da pergunta dele. E também para estudos europeus para triglicerídeos de 150 em jejum e 175 sem jejum. Ele pergunta o seguinte, é confiável essa diferença de apenas 25 miligramas por decilitro? Sim, para colesterol total e para HDL, esses valores de referência, de fato, foram obtidos, ou seja, o LDL, foram obtidos, de fato, com estudos em bases populacionais, né? Então, realmente, a princípio, esses valores, eles têm uma correlação com o risco, com o desfecho no final, né? Que é a morte por algum acidente causado por um evento cardiovascular. Né? Eu só queria chamar a atenção, na verdade, para esses valores de referência, com relação ao valor de referência que foi estabelecido para o que tem sido chamado de colesterol não HDL. Né? Esse realmente é um valor de referência tanto assustador, ele me espantou desde o início, quando foi sugerido, porque ele é um valor totalmente empírico, né? Então, para obter esse alvo terapêutico, ou valor de referência para colesterol não HDL, basicamente, então se considerou de novo de uma maneira linear, são lineares, né? Então se botou de maneira linear que o VLDL sempre é de 30 miligramas por decilitro, por exemplo, né? Então, o valor do colesterol não HDL foi adicionado desse valor de 30 em relação ao valor de LDL, que já é bem estabelecido, né? E é mantido linearmente sempre 30 miligramas a mais, por exemplo, né? Então, alvo terapêutico, o valor de referência para o colesterol não HDL, né? Só que a gente sabe, né, todo mundo que trabalha no laboratório vê isso, que nem todo paciente tem VLDL de 30, né? Pacientes têm VLDL de 10, tem pacientes que têm VLDL de 50 ou de 100 até, né? Então, esse foi um detalhe bastante eu diria, temerário desses valores terapêuticos, né? O argumento do uso do não HDL basicamente é de que o não HDL, então, ele seria interessante porque, além do LDL, esse valor de não HDL encobriria, né, englobaria todas as partículas potencialmente aterogênicas. De fato, né, engloba VLDL, engloba remanescente de quilomicron, por exemplo, né? Só que aí, de novo, a gente volta na questão que eu comentei do início, da continuidade de aplicação da má ciência em cima do LDL e do colesterol como marcador de risco cardiovascular. Por que eu digo má ciência? Porque existem
muitas populações, inclusive, não só indivíduos, são populações inteiras, em alguns locais geográficos do planeta, né, além mesmo dos indivíduos, que têm níveis elevados de colesterol total, têm níveis elevados de LDL e não têm doença cardiovascular, não vão morrer disso. Por outro lado, existem populações inteiras que têm colesterol total mais baixo, LDL mais baixo, e morrem de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Uhum. Então, na verdade, colesterol total e LDL explicam só uma parte do processo, né? O que se tem observado, na verdade, que seriam marcadores mais interessantes do risco cardiovascular. Por exemplo, algumas outras abordagens, como o número de partículas, talvez, né, de lipídios, ou mesmo de LDL, que seja, se for restringindo o LDL, né, que poderia ser medido através da dosagem da ApoB, por exemplo, né, ou então, se a gente, em vez de falar de LDL total, medir quanto que o indivíduo apresenta proporcionalmente de partículas de LDL pequenas e densas, que tudo indica que são mais heterogênicas do que uma medida de LDL total, como se diz, né? Porque, na verdade, LDL, o que a gente chama de LDL, uma população muito diversa de partículas de tamanho muito diferente. E essas LDL pequenas e densas que são realmente heterogênicas. Na verdade, potencialmente heterogênicas, né? Então, voltando à história do não HDL, né, alguns argumentos que o não HDL seria interessante, porque além de LDL, ele abarcaria, então, VLDL, quilomicron, remanescentes, né, como se diz, de partículas transportadoras de triglicerídeos, que também são heterogênicas, mas lembrando, potencialmente heterogênicas. Na verdade, o que causa aterosclerose, segundo o modelo aceito atualmente, isso por todo mundo, né, independente da polêmica de que forma se use para medir lipídios séricos. Praticamente todo mundo concorda que o que causa aterosclerose, na verdade, é o início da formação da placa aterosclerótica pela fagocitose de moléculas desses lipídios modificadas. Então, esses lipídios, eles têm que estar ou oxidados por radicais livres, pelo estresse oxidativo, ou modificados pela glicose, no caso do diabetes mellitus. Então, na verdade, não importa se a pessoa tem muito colesterol ou muito LDL. Importa se essas partículas de lipídios forem oxidadas, modificadas ou glicadas, aí sim elas são heterogênicas, né? Então, se insiste por enquanto, né, com essa história de não HDL, então se Friedel não se aplica, vamos usar o não HDL, mas eles não dizem que o alvo terapêutico é totalmente empírico, né? Então ele precisa ser melhor avaliado. Não se explica, na verdade, que se insiste numa má ciência, numa má avaliação do risco cardiovascular real. Então hoje pessoas tomam estatina sem precisar tomar, né? Pessoas que não tomam estatina porque têm colesterol normal vão morrer do infarto do miocárdio porque vivem num estresse oxidativo desbalanceado, né? Então, na verdade, é isso que precisa ser melhor investigado e melhor incentivado, né? Aproveitei esse gancho para comentar esse aspecto também. Caio, o Matheus está dizendo o seguinte, está pedindo para eu te dizer aqui que ele se refere ao triglicerídeos, especificamente. 150 em jejum e 175 para não jejum. Ele quer saber se você concorda com essa pequena diferença no valor de referência do triglicerídeo do jejum e do não jejum. 25 triglicerídeo como uma diferença aí, se você acha isso que está correto, ou se é pouco, se é muito. Isso serve, na verdade, como um sinal de alerta, né? É curioso mesmo, mas alguns pacientes, claro que isso vai depender, pacientes, perdão, né? Indivíduos, né? É curioso, mas isso vai depender da dieta que ele realmente tem hábito, do seu background genético, do seu metabolismo individual, mas de fato, alguns indivíduos, quando eles não estão em jejum, isso não quer dizer pós-prandial, certo? Quando eles não estão em jejum, então isso pode ser 1 hora após a refeição, como pode ser 8 horas após a refeição. Realmente o triglicerídeo ele não se eleva demais em relação à medida desse mesmo indivíduo do triglicerídeo em jejum. Agora, claro, outros indivíduos o triglicerídeo aumenta muito, mas isso depende do que ele come, né? E depende também de como ele metaboliza esse triglicerídeo. Então, de fato, esse valor de corte é difícil estabelecer, né? O que é importante, de fato,
que foi colocado bem claro, eu creio, no consenso, né, brasileiro, é realmente valores muito elevados de triglicerídeo, né? Isso realmente que tem que ser, e de fato é recomendado que os laboratórios chamem a atenção do clínico no laudo para isso, né? Pacientes realmente que tiverem valores de triglicerídeo muito elevados, né, então acima de 400, 440 miligramas, esses indivíduos realmente merecem uma análise mais aprofundada, uma análise em jejum, né, para verificar se realmente ele não está apresentando uma hipertrigliceridemia, que pode ser uma dislipidemia congênita, né, uma dislipidemia primária. Então esse é um indivíduo interessante de ser investigado mais a fundo, mas se for simplesmente esse pequeno aumento de triglicerídeo devido à alimentação, quanto ele aumenta, na verdade, não importa muito, mas se ele aumenta muito, esse pequeno aumento não importa muito, né? E realmente alguns indivíduos não aumentam muito, né? Agora, se aumentar muito mesmo, aí isso pode se tornar uma situação que merece uma investigação mais aprofundada, né? Não sei se eu consegui responder. O curioso é que não precisa mais de jejum, mas se der alterado, aí não precisa de jejum. Então... Exatamente, é bem isso, é bem isso. Então, digamos assim, teria uma vantagem, né? Digamos, essa abordagem em jejum teria essa vantagem. Então, se tiver só colesterol e só HDL, ótimo, dá para fazer isso em jejum, e os resultados estando dentro desses valores, né, aceitáveis, o indivíduo poderia ficar tranquilo, né? Ele não precisaria repetir esse exame em jejum. Pelo menos ele não tem nenhum transtorno primário muito evidente, mas dando alterado, realmente, dando muito elevado, ele teria que repetir em jejum por causa de toda essa questão, né, de... O Caio, tá me ouvindo? Caio? Oi, tá me ouvindo? Ah, tá, agora caiu. Voltou. Eu estou aqui também com mais uma figura ilustre aqui no nosso chat, que é o meu grande amigo Paulo Ribeiro, da Lab Consultoria, lá de Minas Gerais, e ele está te fazendo uma pergunta aqui também, bastante interessante. Ele diz, boa noite, se me permitirem, gostaria de saber se os atuais reagentes utilizados nas rotinas laboratoriais de bioquímica, especificamente para a dosagem do perfil lipídico, não sofrem mais interferência. Eu quero saber se não sofrem mais interferência. Sofre. Inclusive, por exemplo, talvez nem todos os laboratórios fazem, mas, por exemplo, no nosso laboratório de rotina, a gente faz também a dosagem direta do LDL, né? E, inclusive, a gente vê realmente... A dosagem direta do LDL é bastante robusta, mas se o indivíduo tiver uma lipemia extremamente elevada, esse valor não é confiável, né? Mas, por outro lado, a gente consegue estimar o LDL independente do nível de triglicerídeos do indivíduo, com a nossa equação brasileira. Porque ela, incrivelmente, correlaciona muito bem com o LDL, mesmo independente da lipemia, né? Então, dependendo dos níveis de triglicerídeo, pode sofrer interferência, sim, né? Inclusive, às vezes, se a lipemia for muito intensa, até atrapalhando a dosagem do próprio colesterol total, né? Essa interferência ainda existe. O que, como eu comentei, a dificuldade que a gente tem hoje é, na verdade, estabelecer concretamente, definitivamente, quais são esses limites toleráveis de interferência, porque, como eu comentei, esses limites muitas vezes são colocados de forma empírica, né? Ou com base em dados de literatura, por exemplo, e muitas vezes o fabricante ele não testa mesmo, né? Ele não testa no seu sistema, naquelas condições, naquele tipo de equipamento. Inclusive, um detalhe, alguns equipamentos, eles fazem a mistura, então, da amostra com reagente diretamente, digamos assim, o equipamento pipeta lá 200 microlitros de reagente e vai tomar daquela amostra diretamente 2, 5 ou 10 microlitros da amostra, diretamente na cubeta de reação. Outros equipamentos fazem uma diluição prévia da amostra. Então, trabalha com volume menor de reagente, mas faz uma diluição prévia da amostra. E essa diluição prévia dilui o interferente também. E aí o limite de tolerância do interferente também vai ser diferente. Então, o mesmo reagente usado em dois sistemas diferentes vai ter limites diferentes de tolerância de interferência, né? Então, isso precisa ser muito bem determinado pelos fabricantes. Normalmente é determinado de forma genérica. Olha, resposta mais perfeita, brilhante que essa, impossível, cara. Isso é experiência
Conhecimento. Isso aí é a soma do conhecimento com a experiência. Pessoal, isso é exemplo de profissional que está na bancada, que está na sala de aula, que está na pesquisa. Caio, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, aí. Espero. Isso é uma chance que eu tenho, né, que realmente... Mais pergunta, vamos para frente aí, vamos lá. O Carlos Felipe está perguntando o seguinte: e o exame de lipídios totais? Qual a sua interpretação clínica e se a fórmula atual realmente é eficiente? Lipídios totais, na verdade, a principal aplicação dele não é tanto para o risco cardiovascular, né? Na verdade, a principal é para doenças de armazenamento lipídico, essas dislipidemias que, por exemplo, acontecem em pacientes que tomam medicação para HIV, por exemplo, né? Essas lipodistrofias, né? Ou então doenças relacionadas ao metabolismo dos fosfolipídios, né? Aí sim é bastante interessante, até porque a dosagem de fosfolipídios de maneira, né, direta no laboratório não é muito fácil, não é muito simples, né? E aí os lipídios totais, a determinação de lipídios totais realmente dá uma informação adicional rápida, né, digamos, mais fácil para o clínico nesse sentido, né. No nosso laboratório também, na verdade, a gente usa uma equação para estimativa de lipídios totais, na verdade, o que eu posso dizer, eu não tive oportunidade de testá-la, né, então eu acredito, eu tenho que confiar no trabalho, não é acreditar, na verdade é confiar, né, confiar no trabalho dos autores que padronizaram a equação e que testaram o seu desempenho, né, que é uma equação utilizada, na verdade, por muitos laboratórios, talvez a mesma que você usa, né, eu só não tive a oportunidade de testá-la, de desafiá-la, justamente porque é bastante trabalhoso realmente ter uma medida, né, uma medida confiável de lipídios totais, para que a gente pudesse correlacionar com as diferentes formas de estimativas que a gente tem, mas inclusive é uma ideia interessante, na verdade é uma ideia interessante de se fazer, né? Hoje em dia a gente tem, mesmo que seja restrita a pesquisa, mas a gente tem métodos mais confiáveis do que se tinha no passado, né, para poder fazer a medida de algumas moléculas bioquímicas, e acho que é uma coisa que vale a pena a gente se debruçar proximamente. Mais uma pergunta aqui do João Miranda. Doutor, poderia explicar melhor a razão da diferença apontada nos estudos sobre a inconfiabilidade da dosagem do LDL em mulheres sem jejum? Se possível, citar os papers para consulta. Obrigado e parabéns. Sim, com relação aos artigos, eu peço um favor, se puder me mandar um e-mail, só para eu também não me esquecer, né? E aí fica guardadinho ali o seu e-mail. Vou colocar aqui no chat. Pode colocar, pode colocar o meu. E aí eu peço que me escreva, só para lembrar, eu encaminho esses artigos, né? Essa questão do LDL em mulheres é interessante, porque, na verdade, esse é o problema da ciência, né? A gente pode, dependendo do interesse, isso não deve ser feito, obviamente, né? Mas a gente pode distorcer os dados, eventualmente, para usá-los a nosso favor, se for o caso, né? Então, por exemplo, com relação ao LDL sem jejum, se eu analisar somente o LDL, somente esse valor de LDL, né, sem jejum, realmente ele correlaciona com o risco de morte, né, por evento cardiovascular, mas isso é uma questão de trabalhos epidemiológicos, né, com uma estatística bem feita, e que deve ser feito assim, né. Se esse risco for corrigido com fatores de confusão, o que quer dizer, então, outras situações clínicas, né, metabólicas, que também têm risco cardiovascular, como, por exemplo, diabetes mellitus, doença na tireoide, né, níveis elevados de triglicerídeos sozinhos, por exemplo, né? Então, outros fatores de confusão, uso de cigarro, por exemplo, né? Sedentarismo. Então, se eu corrigir esse risco com esses fatores de confusão, na verdade, o LDL se mostra que ele não é um fator de risco independente. Ele aparenta ser um fator de risco. Se eu não souber que a pessoa é diabética, se eu não souber que a pessoa é sedentária, se eu não souber que a pessoa tem histórico na família, por exemplo, mesmo tendo colesterol normal, né? À medida que eu coloco esses fatores de confusão junto, o LDL não consegue agregar valor nas mulheres, certo?
como eu tinha comentado antes, nas mulheres, né? Então, o LDL, independentemente, ele não agrega valor na medida do risco cardiovascular. Isso, por enquanto, não tem muita explicação, né? Por enquanto, é mais um efeito de achado, né? Então, eu posso utilizar os estudos, ou posso utilizar parte dos estudos, então, só aquela parte que não corrigiu com os outros fatores de confusão, né? Ou então eu posso utilizar estudos que não corrigiram com esses outros fatores de risco cardiovascular, né? E aí utilizar a informação da maneira que me convenha, né? Então isso é um pouco complicado, não é uma forma muito bacana de fazer ciência, mas algumas vezes acabam fazendo, ou até às vezes por falta de conhecimento, né? De que há outros estudos que corrigiram esse efeito do risco com outros fatores de risco cardiovascular. Tenha sido claro na resposta. Claríssimo, como sempre. O Matheus está perguntando o seguinte: alguma recomendação especial para usar a fórmula proposta no seu estudo? Possui alguma limitação importante em determinada faixa de resultado? Isso que é interessante, na verdade, não possui limitação, isso é muito, muito curioso, em qualquer valor de triglicerídeo, né, isso é muito interessante, justamente porque, ou de colesterol total, ou de HDL, a gente fez todas essas análises, né, a fórmula apresenta um desempenho melhor do que, por exemplo, Friedveld, né, em todas essas faixas de valores lipídicos que você possa imaginar, inclusive corrigindo com fatores de confusão, né? Então, também a gente utilizou fatores de confusão como doenças hepáticas, doença na tireoide, diabetes mellitus, uso de estatina, uso de fibratos, e a fórmula apresenta um desempenho realmente com um erro muito menor que, por exemplo, a equação de Friedveld em todas as faixas de valores de lipídios que você possa imaginar. Não tem realmente restrição. Ótimo. A Maureen, querida Maureen lá do Paraná. Olá, Maureen. Nossa, de longa data aí. Obrigado, Maureen, pela tua presença aqui com a gente. É uma honra ter você aqui com a gente também, viu? Grande abraço para você. Deve estar frio aí em Curitiba já, né? Maureen diz o seguinte: olá, Caio. Parabéns pelas explicações. Concordo com o que você comentou. Talvez uma dosagem mais fidedigna para avaliarmos, a concentração de partículas aterogênicas, seja a mesma determinação da ApoB ou outras lipoproteínas, como a lipoproteína A. Na sua opinião, por que essas dosagens não, entre aspas, adorei a pergunta dela, pegaram aqui no Brasil? O Brasil tem um complicador adicional, né? É triste, mas algumas vezes a gente tem que realmente pensar de que nós vivemos, infelizmente, num país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo mesmo, né? Aí, ou o SUS não paga, ou quando paga dá prejuízo, aquela velha história que todo colega de laboratório sabe bem, né? Ou então, mesmo que não for pelo SUS, por qualquer operadora aí de plano de saúde, muitas vezes a gente não consegue fazer determinados exames por causa do custo, né? Mas então, realmente, de fato, a dosagem de ApoB, por exemplo, seria muito mais interessante do que fazer a estimativa do LDL, por exemplo, né? Porque, inclusive, é só uma estimativa, né? A própria dosagem direta do LDL, ela é bastante cara, né? A gente faz a dosagem do LDL no nosso laboratório, até porque por uma questão de princípios, né? Eu defendo que as coisas, a priori, a rigor, elas devam ser medidas e não estimadas por um cálculo matemático, a não ser que tecnologicamente não seja possível, né? Mas eu prefiro fazer a dosagem de algumas coisas do que fazer a estimativa. Então, LDL a gente faz a dosagem e é caro, né? E infelizmente, esses outros parâmetros acabaram não entrando na rotina muito por essa questão de preço, um pouco, na verdade, por falta de convencimento dos clínicos, né? Porque, como eu falei, na verdade, colesterol total e LDL para risco cardiovascular é má ciência, né? Mas por que a gente ainda usa? Porque é o que tem, né? Porque é o que a gente consegue fazer, inclusive em grandes estudos populacionais. O ideal, por exemplo, então, era medir número de partículas, fica um pouco mais caro, né? Na verdade, o melhor ainda era medir LDL oxidado, mais caro ainda. Mas para fazer, então, essas medidas em grandes estudos populacionais com milhares de indivíduos, com 10 mil, 20 mil, 30 mil indivíduos, o custo fica bastante elevado. Então, a gente não tem, na verdade, muita informação em grandes estudos populacionais sobre esses marcadores que se acredita.
não é uma questão de fé, mas são evidências mesmo, né? Tudo indica que eles seriam melhores marcadores de risco cardiovascular do que colesterol total ou LDL total, né? Na verdade, aproveitando o paralelo, né, o que seria ideal, né, do ponto de vista de prevenção? Antes que a gente detecte partículas de LDL oxidado, por exemplo, ou qualquer partícula de lipídio oxidada, fazer uma avaliação preventiva, né? Então, antes dessas partículas se oxidarem, detectar marcadores de estresse oxidativo no indivíduo, né? Então, mostrando que ele estaria, então, numa situação de risco de oxidar suas partículas lipídicas e aí, no futuro, ter uma doença cardiovascular. Isso seria uma ciência melhor de ser feita. Mas a gente também carece de informação nesse sentido. A gente não tem ainda valores de referência para estresse oxidativo, valores de referência bem estabelecidos para antioxidantes e para oxidantes totais que sejam, por exemplo, né? Então, a gente ainda usa colesterol total e LDL porque é o que tem, porque é o que sempre se usou durante muitas décadas e é o que acaba tendo o maior número de informação, o maior número de evidências científicas e informações um pouco mais concretas, né, para avaliar o risco cardiovascular. O que é ruim, né, porque como a gente viu, muita gente vai ter colesterol total normal, LDL normal e morre de um infarto. Vai não ser detectado, né, nessas triagens habituais que a gente tem hoje. Uhum. Bom, um recadinho aqui do Dr. Gerulino, parabéns pelo seu trabalho, adorei. Nosso abraço e cumprimentos ao Córdova pela rica e proveitosa aula. O Matheus está dizendo perfeito que a partir de amanhã vai adotar na rotina dele. Assim o Rocha Milagres, assim o Carlos Felipe também, estava esperando só hoje para começar a utilizar. O Ricardo Aparecido Pereira tem uma pergunta para você, Caio. O risco de doenças cardiovasculares é multifatorial. Exato. Na sua visão, quais os outros marcadores bioquímicos e imunológicos poderiam ter utilidade e quanto à avaliação genética para diagnóstico? Exato, realmente é bem pontuado. É uma situação, uma doença, digamos assim, uma condição realmente multifatorial. O ideal era chegarmos num leque de exames, obviamente. Dificilmente a gente vai ter algum exame único, né, que tenha valor preditivo positivo e negativo suficiente para detectar todos os casos, né? Mas realmente era ter um painel de exames que a gente pudesse melhorar, né, o poder preditivo desse diagnóstico, como na verdade tem melhorado um pouquinho, né? Muitos devem ter percebido de que a gente tem tradicionalmente colesterol total, tinha LDL, né, ou HDL ali como um fator protetor. Agora já tem um convencimento maior de que, por exemplo, mediadores de inflamação, né, traduzidos aí pela dosagem da proteína C reativa, têm agregado valor também nessa avaliação precoce de risco, né? Então, como eu comentei, há muitas evidências de que alguns defendem que, por exemplo, seja interessante, na verdade, em vez de LDL, medir o número de partículas, refletido pela dosagem, então, da ApoB, por exemplo, né? Me parece, pelo que eu estudo do assunto, que, na verdade, LDL oxidado seria, na verdade, um marcador melhor. Só que, como eu comentei, LDL oxidado indicaria, na verdade, quanto que eu tenho de LDL realmente comprometido e pronto para ser fagocitado e formando placa aterosclerótica, mas eu não teria ainda as outras partículas heterogênicas, né? Então, talvez mais precocemente, marcadores de estresse oxidativo eu acho que são a grande chave para fechar esse painel com todos esses exames englobados para verificar realmente o risco cardiovascular. Com relação aos exames genéticos, no início digamos assim, da empolgação, da implantação dos testes genéticos no laboratório, se achou realmente que poderia ser bastante importante, né, como, por exemplo, detectar polimorfismos, né, seja de ApoB ou de ApoE, ou de receptores de ApoB e de ApoE, realmente eles têm correlação, né? Claro que tem correlação com a dislipidemia que vai acontecer, mas como justamente a doença cardiovascular, o evento cardiovascular, ele é multifatorial e, na verdade, depende muito do ambiente, no sentido, e também, inclusive, de como o indivíduo se comporta, né? Se ele é mais sedentário ou se ele se alimenta de uma forma mais adequada ou menos adequada. Na verdade, a informação genética ela pode induzir a pensar que o risco é maior do que na verdade é.
né? Ou pelo contrário, né? Eventualmente o indivíduo pode não ter polimorfismos, como eu comentei, como a gente vê isso clinicamente com colesterol total normal, com LDL normal, e ter placa aterosclerótica e eventualmente morrer por um evento cardiovascular, né? Então, a genética para essas doenças multifatoriais, ela é um pouco complicada, e não só nessa, em outras mais, né? Pelo menos essa leitura que se tem hoje, né? Fazer essa abordagem genética, ela não resolveria muito o problema, né? Aparentemente essa abordagem fenotípica continua sendo mais interessante, só que desde que ela seja bem feita, essa abordagem fenotípica, né? Desde que realmente a gente consiga medir todos os fatores de risco envolvidos e conseguir incluir o maior número de pessoas, seja positivamente ou seja negativamente. Bom, agora temos aqui a Ana Paula dizendo: fantástico, professor Caio. Parabéns e parabéns também para a imersão com os teus associados. Muito obrigado pela live rica em informações nesse assunto tão importante e polêmico. A Maureen está dizendo que pensam mesmo que você. O Matheus está recomendando aqui um texto interessante da American Society of Cardiology que fala sobre ApoA, ApoB e lipoproteína A. Uhum. Inclusive, aproveitando, Caio, a Maureen tinha comentado da lipoproteína A, né? A LPAzinha, ela sempre foi muito polêmica, porque alguns estudos eles achavam que ela não tinha relação com risco cardiovascular, na verdade até hoje é um pouco ainda. Outros estudos acham que ela tem relação com risco cardiovascular, ela é um pouco polêmica, né? Mais recentemente, alguns têm defendido a sua inclusão, né, a determinação da LPAzinha nesse perfil de risco, eu tinha esquecido que a Maura tinha perguntado, né? Nem todos concordam, certo? Mas ela teria uma vantagem bem interessante, e isso é mais ou menos consenso, que ela precisaria ser feita uma vez na vida. Mesmo que seja um exame um pouquinho mais caro, é um exame que não é repetido, como o colesterol total. Né, que eventualmente é feito para ver se aumenta, se melhora, se piora, né, ou se o indivíduo consegue se cuidar um pouquinho melhor. Então, agrega esse valor como uma dosagem única, né, agregaria informação, não é muito consenso ainda, certo? Mas atualmente, né, os atores mais recentes têm achado que valeria a pena incluir a sua dosagem, né, principalmente por ser uma dosagem única. Mas desculpe ter te cortado, pode continuar. Não, imagina, não cortou não, cara. O Matheus diz que agora vem a pergunta matadora, Caio. Caio, você usa a sua fórmula na rotina ou faz LDL direto? Sim, boa pergunta. Essa Inclusive, na verdade, o que me motivou a desenvolver essa equação e publicá-la e estudar até o desempenho dela, né? Se ela é útil para predizer, porque isso que importa, na verdade, né? Ela é útil para predizer o risco de morte por doença cardiovascular ou não. Eu tenho que ter esse desfecho primário na sua análise, né? Então, por acaso esse artigo deve estar saindo logo, a gente conseguiu demonstrar que sim, né? Ela realmente tem um poder, inclusive, de predizer o risco de morte por risco cardiovascular até maior do que a equação de Friedel, né? E na verdade, o que me motivou a desenvolver essa equação, principalmente pelo fato de o Brasil ser um país um pouco complicado, na verdade não é só o Brasil, mas vários outros países no mundo também têm dificuldade de fazer a dosagem direta do LDL, né? Então foi no sentido de contribuir também para isso, melhorar um pouquinho, apesar de que, como eu comentei, a ciência do LDL em si ela é muito ruim, né? LDL é um marcador muito mal compreendido como risco cardiovascular, mas enfim, é isso que a gente tem, né? E se é o LDL que a gente tem, então pelo menos vamos fazer um pouquinho melhor, porque a equação de Friedel ela é muito ruim para estimar o LDL, né? Então essa foi a intenção. Para quem não possa eventualmente fazer a determinação direta do LDL, né, na população brasileira, ou pelo menos, eu não vou exagerar tanto, mas na população no sul do país, a equação de Córdova é confiável. Muito mais confiável que a equação de Friedel, por exemplo. Na verdade, na nossa rotina, como eu comentei, como eu falei, eu prefiro dosar do que estimar. Né? Então a gente faz a dosagem direta do LDL, exceto quando, e isso nos acontece às vezes, né? Quando teve uma pergunta anterior com relação à interferência, né? Realmente nos acontece às vezes de ter pacientes com triglicerídeo, principalmente triglicerídeo acima de 1000, quando a dosagem direta do LDL não funciona bem, né? Ela não dá um valor condizente
né, com o perfil do indivíduo. Então, nesses indivíduos, quando o LDL a gente não consegue fazer a dosagem direta, aí a gente aplica a equação, e aí tem uma vantagem muito interessante, porque essa equação se aplica em qualquer nível de triglicerídeo, mesmo triglicerídeo muito elevado. Eu não conseguiria estimar esse LDL pela equação de Friedfeld, por exemplo, né? E falando em validação, eu queria lembrar também, na verdade, a nossa equação, além de validar na nossa população aqui, que é uma população razoavelmente típica sul-brasileira, ela já foi avaliada por colegas do Nordeste brasileiro também, né? Eu não queria falar o estado para de repente não errar, mas se não me engano, Pernambuco, uma colega lá da universidade, se não me engano, Federal do Pernambuco, que que demonstrou também que a nossa equação funciona também na população do Nordeste brasileiro, né? Mas isso também precisa ser avaliado, né? Se a gente vai utilizar essa equação no Brasil, ela precisa ser avaliada no Sudeste, no Centro-Oeste, no Norte, porque são populações, apesar de mistas, são populações ainda um pouco diferentes, né? Para realmente verificar se ela dá um resultado que realmente reflete o risco de morte. É importante ter esse desfecho, né? Se reflete realmente o risco de morte por acidente cardiovascular. Bom, pessoal, o Matheus está dizendo aqui que a equação é sem dúvida uma ótima opção. Eu não tenho mais perguntas aqui no meu celular, que já mandaram várias aqui, já refiz. Não tenho nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma aqui no celular. Não. Aqui também no chat. Não tem só o pessoal dizendo que vai começar a usar a fórmula Córdova e Córdova, cara. Agora é bom testar, é bom testar. É isso aí, né? Mas é sempre bom lembrar que validar é importante, né, Caio? Você está sendo muito responsável nesse ponto, porque a vaidade poderia te levar a recomendar diretamente a fórmula, né? Afinal de contas. Exatamente. Que pai não é apaixonado pelo próprio filho, né? É verdade. Mas mesmo um pai responsável também tem que saber as limitações do filho, né? Exatamente, Caio. Exatamente. Colocar o filho sob prova também, né? O Matheus está dizendo que para o consenso que está utilizando uma equação com população europeia, a sua população do sul do Brasil já estamos no lucro. Exatamente. Agora apareceu aqui uma pergunta do meu grande amigo Carlos Neander. Grande abraço, Neander está lá, Santo Amaro da Imperatriz, tranquilão, tomando uma água termal da região ali, que é água mineral, né? Coisa fina. No seu ponto de vista, Caio Córdova, essa questão do jejum é mais mercadológica ou é mais técnica? Sim, infelizmente, as conclusões que a gente consegue tirar disso como eu, até voltando de novo, né, queria parabenizar o Dr. Girolino por aquele artigo escrito lá em 2014, né, eles já conseguiram perceber a mesma tendência. O que os autores, eles levantam como vantagem, então, para fazer esses exames lipídicos sem jejum, são razões totalmente não científicas, né? São razões, então, que levam a conforto do paciente, o paciente não precisa voltar para uma coleta em jejum, lembrando que no Brasil a coleta não é feita durante a consulta, né? Então ele vai no outro dia no laboratório de qualquer maneira fazer o exame, né? E realmente ter uma amostra inadequada para o laboratório por causa de conforto do paciente, cientificamente, tecnicamente vai trazer prejuízo para ele, né? Vai levá-lo a ter eventualmente uma conduta médica, o médico pode ser induzido, né, a um erro de conduta porque uma amostra não foi adequadamente colocada, obtida pelo laboratório e analisada pelas metodologias internacionalmente reconhecidas. Então, realmente, tudo indica que é basicamente um apelo, né, um apelo mercadológico de grandes corporações que gostariam aí de ocupar o seu laboratório no período da tarde e, eventualmente, clínicas e médicos que não querem receber o paciente de volta no outro dia, isso na Europa e nos Estados Unidos, né, que não querem receber o paciente de volta no outro dia em jejum, então, para então coletar uma amostra adequada, né. Lembrando que, então, parece que esse é o apelo, não que seja ruim, voltando, né, não que colesterol total e HDL sem jejum
não sejam bons marcadores. São, por incrível que pareça, realmente são bons marcadores, né? Mas, como a gente comentou, isso vai interferir numa série de outros exames do laboratório que tem uma interferência em relação à alimentação, que tem uma variação circadiana, né? Que tem resultados diferentes entre a manhã e a tarde, alguns são mais altos, outros são mais baixos, né? Em diferentes períodos do dia, então causa muito mais prejuízo científico mesmo, né? Prejuízo técnico científico para a saúde do paciente em relação a vantagens que são meramente, digamos assim, cosméticas, né, de conforto para o paciente. É isso que a gente consegue realmente tirar de conclusão, por enquanto, né? Meu querido amigo Caio Córdova, muito obrigado, cara, pela brilhante participação. É uma honra ter você aqui com a gente. Você sabe que, embora a gente seja muito amigo aqui lá no bastidor, mas você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho, tua capacidade. Nós já nos recomendamos, né, para vários cursos, enfim. Um já convidou o outro já indicou o outro, enfim, a gente tem uma admiração muito grande pelo outro. Mas eu quero dizer em público aqui o tamanho da admiração que eu tenho pelo teu conhecimento, pela tua capacidade, e te dizer também em público que me orgulha muito ter um colega no teu nível, farmacêutico, bioquímico, na bancada, na sala de aula, e fazendo, e produzindo, e fazendo ciência, num país que não costuma apoiar muito, não. Para não dizer quase nada, a gente fala não costuma apoiar muito. Tá bom, cara? Cara, muito obrigado pela tua participação. Nós vamos encerrando mais esse Imersão Live, que agora se chama Papo de Jaleco, viu, Caio? E eu quero muito bacana para as tuas considerações finais, meu amigo. Muito obrigado, Caio, prazer realmente estar presente aqui, obrigado pelo convite, né, te agradeço o convite, agradeço a nossa assistência, tivemos uma assistência bastante ilustre hoje, né, várias personalidades aí das análises clínicas brasileiras, agradeço bastante o pessoal que nos acompanhou, né, e é isso realmente, Caio, um ponto importante falta ciência, não só no laboratório clínico, mas na saúde de maneira geral. E como professor na universidade, eu tenho observado que, inclusive, a prática médica, talvez alguns colegas tenham observado isso, a prática médica, ela é muito pouco baseada em ciência. Ela é muitas vezes baseada no achismo, né? Eu acho que se fazer assim, fica melhor, nesse aqui eu vou fazer assado, e ninguém segue muito as... Alô, Caio? Aí deu mais. Não que não funcione, mas voltou. Se a gente, não que não funcione, né? Nesse caso do perfil lipídico, mas se a gente começa a torcer os dados, né? Como a gente brinca, torturar os dados até eles confessarem a falar a nosso favor, a coisa começa a ficar um pouquinho complicada. Realmente é necessário que os colegas que atuam na pesquisa, quando não estão na bancada, e a recíproca deve ser verdadeira, que se conversem, né? E para que a cada dia mais a gente não precise mais estar à mercê dessa medicina baseada em achismos, e sim de uma medicina baseada em evidências, como deveria ser, como é na teoria, né? Então, que fique aqui a mensagem do meu querido amigo Caio Córdova. Eu quero deixar um abraço a todos, mas antes de sair, eu quero pedir para que ainda quem não assinou o nosso canal Imersão TV, que assine e passe a receber por e-mail as informações de quando dos novos vídeos, novos lançamentos de vídeos que a gente vai estar postando aqui no canal. Tá bom? Mais lives virão. Eu já quero adiantar também que eu e o Caio nós já estamos aqui alinhavando um curso, um web curso que será colocado em breve no ar, né, Caio? Na área de bioquímica clínica. Então, que todos fiquem aguardando aí, porque vem aí, com certeza, um curso espetacular com o Caio Córdova. E muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Caio, mais uma vez, obrigado. Um abraço a todos e até o próximo Papo de Jaleco. Valeu, tchau, tchau.